Está começando mais um Fuicast, o maior e único podcast de transplante capilar do Brasil. A gente sabe o quanto está em voga a medicina capilar, o transplante capilar traz consigo, obrigou a trazer consigo a tricologia, a medicina capilar, a parte clínica do transplante capilar, e acho que ninguém melhor no Brasil, quiçá no mundo, tá? Para falar disso com a gente aqui. Doutora Luciana Passoni, nossa ilustre convidada de hoje. Que honra, hein? Puxa vida. Gente, parabéns pela iniciativa. Muito bom. Viu? Obrigado. Eu fui uma das primeiras a comentar, né? Falei, gente, que iniciativa incrível que esses meninos tiveram. A gente ficou muito feliz. Ninguém dormiu com aquele comentário. Mesmo, que eu a falei verdade assim, Paulo, é essa. Que negócio é esse, né, Paulo? Exato. Foi desse jeito. Eu falei, foi num dia que eu ia ligar para ela para falar do convite, ela mandou mensagem antes para mim, falou assim, vocês estão de parabéns, que iniciativa legal. Sabe por quê? Eu vejo sempre o Thiago Nigro, né, do Primo Cast, eu falei, gente do céu, mas vai ser incrível, por quê? Quantas pessoas querem começar nessa área agora, né, que a gente tá. Então, vocês trazendo aqui pessoas como eu, com o Paulinho, toda, né, assim, que a gente já tá no mercado há muito tempo, e dando referências e dicas, é muito legal isso. Muito bom. Você sabe que o Thiago Nigro foi inspiração do Maurício, né? Foi, exatamente. Que é realmente o precursor do Fuicast, e ele ama o formato do Thiago Nigro. Eu acho que esse formato de podcast, a gente poder trazer um papo descontraído sobre um tema que ele é restrito, não tem tanta informação, você não consegue achar isso tão difundido e não consegue ter uma conversa, às vezes, com um profissional sobre esse assunto. Então, nós médicos que estamos na área, a gente fica na dúvida, às vezes, como será que é o background desse médico? Será que para ele foi fácil estar onde ele está? Por onde ele passou? Então, eu acho que esse formato aqui vai ser ideal para a gente poder aprender um pouco mais, ainda mais trazendo pessoas em diferentes estágios de vida aqui para o podcast. E a gente vai poder fazer esse bate-bola e aprender bastante, e passar bastante conteúdo para quem está assistindo. Com certeza. A gente acha que uma das melhores formas de aprender é com exemplo, né? Os bons exemplos, né? Os exemplos que deram certo, os exemplos que deram certo também passaram por exemplos que, na sua caminhada, que não deram certo, mas deram certo afinal. Então, eu entendo que essas figuras aí que atingiram um grande sucesso, e com certeza para atingir um grande sucesso, passaram por etapas de insucesso, são os melhores exemplos que a gente que está começando pode ter. E a gente pode livrar vocês dos perrengues um pouco, né? Que é perrengue, só tem perrengue nesse mundo, né? Então, a gente livra um pouco o pessoal, todo mundo desses percalços da vida. Muito bom. Iniciativa linda. Obrigado. Diferente de outras áreas, né? O transplante, a gente não vai ter aquele caminho muito bem definido para a gente começar. Então, por mais que você conte aqui sua trajetória hoje, o Paulo já fez um primeiro episódio com a gente, explicando sobre como ele começou e tudo mais. Como eu comecei, como o Hélio começou, não tem um formato. Então, se a pessoa quiser trilhar o mesmo caminho que você, provavelmente não vai dar certo. Não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Sabe o que eu acho muito legal na medicina capilar, no transplante capilar? Vocês viram quantas pessoas, não é só dermatologista, cirurgião plástico que vai para essa área. Tem, por exemplo, você mesmo, né, Mal? Você começou oftalmologia, você queria oftalmologia, depois você mudou totalmente de área. Agora, tem pessoas, por exemplo, eu já recebi no meu consultório ginecologistas, assim, do interior do Brasil, que mudaram de área depois de passar um fellow comigo. Então, porque eu falo que eu sou a louca do cabelo mesmo, né? Então, eu transformo vidas ali. E eu tenho aluna que nem quer saber mais da gineco. Ou seja, fez residência de gineco, fazia obstetrícia e agora só faz transplante de medicina capilar. Então, é muito dinâmico, né? Não tem uma coisa pronta, não é, a pessoa precisa fazer uma residência disso. Não. É muito livre, Você hoje é uma das maiores experts que a gente tem no Brasil sobre cabelo, sobre medicina capilar. Os pacientes, de onde veio, na verdade, essa paixão? Porque o meu foi uma consequência. Transplante entrou na minha vida como um caminho a ser seguido, que realmente chegava onde eu queria. Então, assim, essa paixão veio de onde? Porque você já está no mercado de medicina capilar, já tem um tempo, já faz a parte de tricologia, atendimento, fez dermato. Como que você chegou agora no transplante capilar? Olha, eu vou falar um pouco como eu cheguei na tricologia, né, que eu acho que é importante. Eu tenho uma calvície, eu mesma, paciente, eu tenho uma calvície de dificílimo controle, né, eu tenho uma calvície 1 grau 4, tenho cabelo hoje porque eu sou boa mesmo, porque eu sou muito boa em tratamento clínico. Mas assim, meu pai é muito calvo, e eu sou do interior de São Paulo, como vocês sabem, eu sou de Olímpia, e na época não tinha nada, pessoal, eu nasci, né, eu sou de 84, tô com 38 anos, eu comecei a perder cabelo com 12. Naquela época, eles me passavam minoxidil tópico
e falavam pra minha mãe que eu ia ficar careca. Que isso. Então, eu cresci achando que eu ia ficar careca. Eu cresci achando que eu ia ser uma mulher calva. Aí minha mãe ainda falava pra mim, nossa, mas ela tem um rosto tão bonito e aí vai ser careca. Gente, e aí eu via Nossa meu Senhora. pai, que meu pai só tem aquele, nem a área doadora tem, sabe aquela coisinha só, mirrada. Desde sempre, desde os 20 e poucos anos, eu falei, eu vou ser calva. Aí, quando eu comecei a estudar medicina, né, fiz Catanduva, comecei a estudar medicina, eu já percebi, peraí, gente, não é tão assim. Na época da dermatologia, eu já comecei a estudar a parte de cabelo, que era folículo. E eu sempre pensei no folículo piloso como um mini órgão isolado. Ele é um mini órgão ali endócrino que é muita coisa envolvida. E aí eu falei, bom, eu vou fazer dermatologia então. Porque eu fiz dermato para fazer cabelo, eu nunca quis ser dermatologista. Nunca quis ser Você dermatologista. chegou a fazer dermatologia, cosmetria, dermatologia, Cheguei, cirurgia Paulinho. dermatológica, essa A gente parte? faz tudo, né? Faz, A no gente começo faz tem que tudo. fazer até plantão, faz né, tudo. Lu? Nossa, norte-sul, Campo Limpo, norte-sul, leste-oeste, viajava. Assim, é o que a gente já conversou um pouco, né? O começo não é fácil. E eu fiz de tudo já. Só que e eu sempre fui muito boa em clínica, porque eu gosto muito de estudar. Isso eu sempre fui estudiosa, graças a Deus, sempre gostei de estudar. Então, a parte que, assim, eu quis entrar na dermatologia, não entrei direto, eu falo, minha vida é toda perrengue, sabe? Nunca foi fácil. Não entrei na dermato direto. Aí tive que fazer clínica médica em Rio Preto, foi onde eu passei. Porque eu já queria ficar lá na dermatologia, claro, vou fazer clínica, vou conquistar todo mundo Lá por é ali, a vou fazer. FAMERP? Lá é a FAMERP. Uhum. Aí eu fiz Dr. João residência. Roberto. Dr. João Roberto, que era inclusive, meu médico, né? Uhum. Ele atendia na época o plano de saúde e tudo. E aí foi minha segunda frustração, porque eu não passei em Rio Preto também. Então, só porta fechando. E eu, clínica, né? 2 anos de clínica, e aí prestei um monte de coisa, só fui passar aqui em São Paulo, numa vaga estágio de um serviço que depois foi descredenciado. Então, Que isso. Ô, é um louco. serviço que foi descredenciado. Então, um serviço que eu passei credenciado, depois foi Mas descredenciado. você chegou a ingressar no curso e começar a fazer? Entrei, que foi Ipiranga. Entrei e fiz Nossa. mais um ano de clínica e depois mais 2 anos de dermato. Só que no meio da minha especialização, que eu não passei na vaga MEC, eu passei na vaga estágio, Hum. foi descredenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, acho que só foi credenciado por esses tempos agora. Então, sabe, tudo falava parece que tudo me Foi puxava tudo para muito trás. difícil, né? Muito, Nunca muito teve. difícil. Não, não. Foi sorte, passou Não, ali. e assim, e eu vim para São Paulo, por exemplo, eu fiz Rio Preto, que era do lado de Olímpia. Ainda eu dava meus plantõezinhos ali, né? Você é a primeira médica da família, né? Primeira médica da família, uma família que, né, uma família incrível, mas que nunca conseguiu me acolher e me ajudar com a parte financeira. Zero, né? Eu Tem sou a mais muita velha gente- de 3 irmãs. Tem muita gente também que não tem os pais médicos, às vezes também não entendem, às vezes, a rotina que a gente leva, né? Exato, Isso é muito puxado. exato. Mas meus pais sempre entenderam. Viu, Foi Mal? sempre, foi tranquilo isso pra você? Sempre porque meus pais sabiam que se eu não trabalhasse tanto, eu não ia conseguir fazer os cursos que eu queria e não ia conseguir vir aqui para São Paulo. Uhum. Porque, gente, eu vim aqui para São Paulo com a mão na frente e outra atrás. Peguei um Celtinha 1.0 que eu tinha comprado ali nas prestações e vim dirigindo com um monte de coisa. Gente, fiquei na casa de uma tia, num puxadinho. Olha, puxadinho mesmo, sabe? Ela pegou um estoque dela e eu coloquei uma caminha. Gente, não é para chorar, não, mas aquelas histórias bem, parece filme. Tava falando filme. E aí eu peguei uma caminha dela, vai escutar esse podcast. Aí eu peguei ali e comecei a fazer a minha especialização e dar plantão. Pessoal, essa época eu dava plantão de norte a sul, leste a oeste de São Paulo. Gente, e eu era A gente assim. pagava mais. Não. E eu era eu falo desesperada. que eu era magrinha, assim, sabe aquela bonequinha? Hoje eu tô velha, né? Aquele rostinho, olhinho Ó, verde, que isso. olhinho verde, sabe? E eu ia, passava, era plantão de ambulância, tô dentro. Era plantão no SAMU, pegar a cabeça cortada na estrada. Eu fui em tudo. Eu só dava plantão. Aí, primeiro ano, eu falei, eu quero já achar emprego de dermato. Aí eu lembro, gente, como se fosse hoje, na zona... No cu, perdão. Aqui pode, Lu. Aqui pode. É, aqui pode Pessoal, tudo. Lá no essa sou eu, desbocada. Né? Aham. A gente de olhinho, mas Tem tudo do problema, não. interior, né? Vale nada isso aí. Eu É. fiquei até com vergonha. Mentira. Não. Eu peguei e falei assim, bom, tem lá em Sapopemba, Zona Leste, um negocinho ali que atende por plano de saúde, eu já quero pegar mão de dermato. Gente, parecia aquele lugar que iam roubar seus órgãos, sabe? Sério. O dono, não, parecia um prostíbulo, um açougue, sério. Uhum. Não, mas ainda tinha uns pacientinhos meio que SUS, assim, eu lembro que pagava R$5 a minha consulta. Ô, louco. Nossa. R$5 a consulta. R$5 a consulta, Paulinho. Eu fiquei Ó. um ano.
Eu sou assim, gente, eu sou destemida, sempre fui. Mas você estava lá para pegar a mão, Pegar a mão, experiência porque e eu atendia de aprender. tudo lá e Aham. fazia muita cirurgia dermatológica. Então, porque na residência, né, na especialização, eu sabia que eu não ia ter essa mão toda e eu queria ser diferenciada, Você né? precisava ter pacientes seus e Precisava. ter toda essa vivência Precisava. que você vai ter no consultório, você queria ter antes. Mas né? eu acho É o isso. SUS uma escola para É uma gente escola, médico. é uma Se você escola. souber utilizar, tá pensando em migrar para a parte particular Uhum. e utilizar Ela isso. fazia um particular SUS, né? Particular, Mas sim. você tem que ser. É, já fazia um particular, atendimento legal. diferenciado Pessoal, ali eu tenho naquela contato época. com os pacientes até hoje. Exatamente eu isso. tenho Você uma criava parte- vínculo até lá, né, Lu? e E você Paulinho? mudou a forma de atender lá para o que você Zero. atende hoje? Zero. Uma coisa Isso que eu é o grande trago diferencial para da Lu. mim, eu atendo todo mundo igual. Eu trato todas as pessoas iguais. Eu brinco assim, eu brinco com o pessoal da limpeza, lá da clínica, eu falo, chegar, sei lá, Obama, eu adoro Obama, né? O pensamento dele, tudo. Chegar ele aqui, eu vou tratar igual eu trato você. Eu não faço diferença entre as pessoas. Isso é uma coisa, acho que é muito de família, né? É muito nossa, Eu acho né? que é de Isso perfil é. de pessoa. É caráter, Eu já- educação familiar. É muito de família. Meu pai Uhum. sempre foi assim, Uhum. meus pais são muito simples, eu acho que sempre foi assim. Uma vez, eu estava até conversando isso com um funcionário, ele pegou e falou assim, nossa, doutor, você tratou a paciente tão bem, eu falei assim, a mesma coisa que eu farei com você e qualquer um da sua família. Não é porque eu te conheço ou desconheço a pessoa que você vai tratá-la diferente. Então, isso daí não é ensinado, eu acho. Talvez Não é. isso daí é da pessoa mesmo. Né? E eu acho que isso é um diferencial meu. Se vocês querem saber algum diferencial meu hoje, eu escuto cada coisa de pacientes, assim, não é porque o médico cobra caro a consulta e está em São Paulo, num bairro nobre, que ele trata bem seus pacientes, muito pelo contrário, Uhum. que ele acolhe. Então, muitos dos meus pacientes ficam comigo e estão comigo há muito tempo, porque eles sentem uma energia muito boa e eu falo que é uma humanidade, uma civilidade, um acolhimento muito grande, tanto de mim quanto de todas as pessoas que me rodeiam. Todo mundo é A assim. Lu, ela tem uma empatia extrema, ela sofre com o paciente. Ela pega casos graves e ela sofre junto com a pessoa. Uhum. Então, quando ela propõe um tratamento clínico, coisas difíceis que ela já passou, eu tenho experiência de acompanhar a Lu há muito tempo, ela sofre tanto quanto o paciente. Então, você imagina a energia que traz na qualidade de tratamento. Né, Exatamente. A pessoa sente acolhida, ela Sente sabe que aquilo ali é o demais. seu diferencial. Ela nunca vai procurar outro profissional. Inclusive, O paciente da Lu é assim. o primeiro episódio que a gente fez com o Paulo foi sobre o encantamento de paciente, que a Sim. gente foi falar exatamente sobre isso. A questão de encantar o paciente está muito mais atrelada a você se conectar ali com ele, né? Claro. Você promover o máximo de energia. Conexão. E uma coisa que eu sempre fiz também, claro, é que eu tenho isso, né? Eu falo, os pacientes às vezes me perguntam sobre o meu cabelo. Mas você tem cabelo. Eu conto um pouquinho da minha história. O pessoal fala, nossa, minha doutora não é perfeita. Eu faço questão de expor minhas imperfeições, minhas dores também. Claro, não quero que fique uma choradeira no meu Instagram, em redes sociais, nem no consultório, né? Meu respeito. Mas eu gosto de me aproximar, sabe? De ser uma pessoa aberta. Eu não gosto daquele médico que parece que é um ator atrás da mesa. Que né? é perfeito, né? Que é perfeito. Ou no Instagram. Ou no Instagram, aquela perfeição, por exemplo, eu, mulher, né? Eu sempre falo nos meus cursos, Paulinho sabe, mulherada, para de ser exposição de marca cara. Uhum. Pelo amor, isso é muito feio. Isso não é médico, né? Quem disse que médico tem que fazer isso? Dificilmente uma Perdão, dermato Que é isso? aparece no Instagram sem maquiagem. A Lu aparece O tempo inteiro. sem O maquiagem. tempo inteiro. Eu não sou- Normalmente dermato tem aquela impressão Ela de boneca, aparece né? sem maquiagem. Tem dia que ela Impecável. aparece sem filtro, tem dia sem que ela, filtro. ela tá em viagem com o Júnior, liga o Instagram e manda lá a rotina dela. E não Uhum. sou de ficar. E ostentação, né? Eu sou aversa à ostentação. Isso não tem a ver. É coisa que você vai aprendendo, né? Não sei. Tem gente. Eu respeito todas as né, Opiniões, os estilos de né, vida e estilos. opiniões, mas eu percebo hoje que muitas pessoas, principalmente mulheres, incorporam uma coisa que não é para mostrar para o paciente algo que não é e para mostrar para a sociedade também uma, sei lá, riqueza, uma, sei lá. Depende da imagem que a pessoa quer passar, né? É. Mas no patamar que você está hoje, o paciente que já te procura, talvez ele tenha uma expectativa um pouco maior. Você já tem o nome que você tem, por ter chegado onde você chegou. Como que você lida com isso? Porque é difícil atender um paciente com uma expectativa mais alta. Ainda mais quando a gente fala de transplante capilar. Claro. O paciente que chegou lá, ele está querendo um resultado, às vezes, absurdo. Você não vai conseguir
atingir aquela expectativa ou aquele nível que ele está querendo? Como que você maneja essas expectativas e realidade? E sobre transplante, né, que eu acabei até nem falando um pouquinho, porque eu falo demais, a gente precisava ser umas 5 horas aqui com vocês. Não. Mas o tem transplante tempo. capilar veio depois na minha vida, veio um tempo depois, porque eu percebi que a parte clínica realmente vai até uma etapa. E depois eu queria continuar cuidando desse meu paciente. Eu queria fazer todo o tratamento vertical. Desde aquela criança que tem uma alopecia, né, um caso genético, até o transplante capilar. E eu faço um pouco diferente, eu acho que de vocês, né? Eu acredito que o paciente chega ali no consultório porque vocês são muito transplante capilar. Não que eu não seja, mas é que eu sou muito tratamento clínico também, né? Então, eu não transplanto ninguém antes de fazer um tempo de tratamento clínico comigo. Por quê? Eu otimizo expectativa. Ele começa a conhecer o que é ganhar cabelo. Isso é muito importante. Então, assim, é que, lógico, como o meu caso, né, eu comecei com tratamento clínico, então o paciente que me procura, ele não vai ficar surpreso se eu indicar isso. Então, às vezes, até aquele só de entradinha, você fala, você já teve fellow que falou, Luciana, você não vai indicar? Você De não cara, não, vai né? indicar? Eu falo, agora não. Ele vai, todos Talvez, fazem Lu, comigo. fazendo parênteses, o que tem só entradas, na calvície grau 2 ou 3, que você procura você para fazer um transplante, seja o paciente mais importante para você seguir em tratamento clínico. Até porque se você abordar precocemente, cirurgicamente esse paciente, jovem normalmente, ele pode ter um futuro tenebroso, com uma área transplantada frontal e sem cabelo para trás. Vai ficar igual o Então, Ronaldinho assim, Fenômeno a na Lu Copa, deve né? seguir Isso, esse paciente e aquela observar. franja. A Lu deve seguir esse paciente clinicamente antes e entender se o perfil dele é para tratamento clínico. É Porque isso. senão é contraindicado realmente o transplante capilar para esse paciente. E é o que mais você vê. Muito. Os pacientes que operam. Quantos pacientes você faz reop? Muitos. É E isso. foram suas reop? Não. Foram de outros profissionais. Não deu seguimento com aquele Porque primeiro isso, só profissional. foi para a cirurgia pela cirurgia. Esquece muito a doença, a alopecia androgenética, a calvície, ela tem que ser abordada e gerenciada durante uma vida toda. É isso. Por isso que eu falo tanto, né? Eu falo da importância, e nos meus cursos eu falo muito isso, a importância do tratamento clínico. E eu acho muito errado ser transplantador e não fazer essa parte. Você não está acompanhando seu paciente, você é só um mecânico ali. Só um É mecânico. uma Só um obrigação. mecânico, Técnico sabe? Um de cirurgia. técnico de cirurgia. Você é um cirurgião que depois não vê mais seu paciente. Então, eu trago muito essa coisa. Primeira consulta, né, que o paciente, eu sempre falo, ó, você está preparado para casar comigo? Então, isso é uma coisa muito minha. Aí, geralmente, tá o esposo, Legal a essa esposa, abordagem. fala, meu Deus. Essa Não frase da casa, Lu, é essa muito frase da Lu minha. Bacana essa merece, abordagem. merece uma exposição para É. o futuro. Essa é o Você tá atendimento da preparado Luciana para Passoni. casar comigo, né? Porque não é só agora. Eu falo, você tem que gostar muito de mim, da minha equipe, porque é eterno. É para sempre. É para sempre. A gente tá aqui para qualquer dúvida e a gente tá aqui para cuidar de você, pra você ter cabelo. Se você quiser ter cabelo pro resto da sua vida, você tem que ficar com a gente o resto da sua vida. E é um tratamento longo, né? Que a gente Muito. demora para ter resultado. Muito. Não é aquele negócio, tomei... Igual, Mas, por exemplo, doutora, a harmonização. morro de medo de efeito colateral. Eu não quero fazer tratamento clínico. Esse paciente não pode operar. Não pode operar. Não pode operar. Né, a gente até falou outro dia, né, Paulinho, que é o paciente, ele não quer tomar isso, não quer tomar aquilo, ainda toma, faz uso de Testosterona. testosterona. Fala, pelo amor de Deus, vai querer matar, né? Tem Vai 20 matar. anos, Não. tem uma rarefação difusa, Não. vai evoluir para um É grau assim, 7, não doutora, quer tratar e quer Qual a transplante. frase que você fala Ainda para o toma paciente que usa anabolizante. testosterona Você- anabolizante? Você quer ter músculo ou quer ter cabelo, meu Pronto. amigo? Mas Não dá assim, pra ter os dois. Porque Corte. assim, eu sou uma pessoa, eu sou carismática, eu sou acolhedora, mas eu pontuo Realista, também, eu sou né? realista, porque Uhum. ele vai cobrar de mim. É uma coisa que ele vai cobrar sempre de mim, é o resultado. Se eu não for realista, não colocar o paciente no lugar, quem vai ser cobrado vai ser eu. Não tem Exato. jeito, isso volta pra gente. Exato. Então tem que ter um jeitinho ali. Aí o paciente, poxa, doutora, eu falo, então vamos fazer um meio termo. Diminui isso, eu te põe mais isso, né, Paulinho, que a gente estava até falando. Às vezes eu tenho paciente com 1,5 miligramas de dutasterida, que eu estava falando pro Paulo, e que e fica indo todo mês no Com consultório fazer 300 aplicação. miligramas de espironolactona. Isso, A Lu, gente. ela Agressiva. clinicamente, ela é super Gente, agressiva. 3 anos de clínica, né, 3 anos, Paulinho? ela não tem Eu medo da parte eu clínica. não tenho medo. Aí, pessoal, Luciana, quando eu lembro, como se fosse hoje, mas 5 miligramas de minoxidil, a primeira vez que eu falei isso, Exato. o pessoal, meu Deus, vai ter hipotensão refratária, vai ter... É. Pelo amor de Deus, gente, Parem que de Não ter tem medo. nada, Parem de não tem ter nada. medo, não tem nada. E assim, quando você dá resultado pro teu paciente, primeiro, quando você dá resultado, ele vai falar para todo mundo e é aí que você vira autoridade. Você pode estar no começo de carreira. Se você fizer um grupo de pacientes bem feitos ali, seja de tratamento clínico ou de transplante, ou os dois, aí que você se tornou autoridade. Você é Com autoridade certeza. porque você levou resultado. É isso que torna um médico autoridade no assunto. Com certeza.
E nessa parte de tricologia, você começou quando depois da dermato? Você já começou na dermato ali? Você já teve esse primeiro contato? E Então, quando foi essa migração para trico? a migração foi quando eu juntei o dinheirinho, né? A gente fala, juntei o dinheirinho logo depois que estava aqui em São Paulo e fui fazer um curso com a doutora Antonella, quando ninguém sabia quem era a Foi doutora Foi para Miami, Antonella. Itália? Foi Ah, Miami. é Miami? Foi Miami. Miami. Depois eu fui para Itália também, para Bolonha, já fiz nos dois. E aí já fui várias vezes ver a doutora Antonella, mas foi um divisor de águas para mim. Ninguém sabia quem era Antonella Toshi, ninguém sabia, só que eu fui procurar. Quem que é a maior publicadora de cabelo no mundo? Doutora Antonella. Né? Então, e hoje eu vejo, eu sou muito mais agressiva que ela. Uhum. Ela, na parte clínica de tratamento invasivo, a gente aqui é mais agressivo. Ela é muito da parte, eu brinco, né? Ela é muito das cicatriciais, muito dos ambulatórios clínicos. E hoje eu já fui para outro lado. Fui para o lado também da cirurgia. Olha como a gente muda, né? Mas ela vai ser minha eterna Muda referência, muito. lógico, né? Lógico. Ela faz transplante capilar? Ela não. Não. E foi assim, logo depois da dermato, depois que eu terminei a dermatologia, foi o que, 2011, aí eu já fui, do comecinho de 2012, deve ter sido que eu fui para fazer, Tricologia. foi a primeira vez que eu saí do país, inclusive, que eu nunca tinha saído do país. Eu falei, gente, eu sei nem o que Isso foi em que ano? que foi em 2012, porque eu não Aham. tinha, gente, que dinheiro que eu ia ter para sair do país? Aí eu Aham. falei, meu Deus, fazer passaporte, fazer visto americano, eu lembro que eu fui lá no Ô, louco. Morumbi fazer visto, tudo isso para poder fazer o curso. Fui lá fazer o curso, ficando num hostelzinho legal. Aí fui, voltei também, falei, não, já vou começar. Aí comecei a colocar nos meus pacientes. Né? Naquela época eu nunca tive Orkut, eu nem sei se naquela época era do Orkut, eu nunca tive nada. Nunca Era os gostei primórdios muito. do Instagram, acho, essa época. Nunca tive muito. Era? Não, 12, Não, 2012? já estava grande Instagram, eu acho. não Não? tinha. Não 10 tinha. anos? Não tinha. Não, tinha, mas era Facebook, era eu acho bem... que era Facebook, Facebook. eu acho. Facebook, Instagram veio depois? Veio um pouquinho Eu acho depois, que eu talvez. estava começando com Facebook só, mas É. não era uma coisa porque eu nunca fui muito ligada à rede social. Eu fazia isso, então eu fiquei muito conhecida entre famílias, entre os meus próprios pacientes. Não fiquei conhecida na mídia, né? Não foi assim. Isso daí talvez seja uma estratégia para quem está começando, às vezes focar em quem você conhece, né? Exato. Porque nada vai trazer mais paciente do que um cliente satisfeito. O né? marketing Um pode ser o paciente melhor do satisfeito. mundo, mas se você não agradar aquele paciente que está ali dentro do consultório com você, Ele indica. exato, você tem que se tornar a primeira autoridade para esse paciente. Né? Depois você vai escalar. Então, o trabalho bem feito tem que começar lá quando a Lu começou a atender dermatologia isso. num SUS primórdios. particular lá. Ela atendia com a mesma eficiência, com a mesma Nos vontade. plantões, até nos plantões de clínica, plantão Mas de lá porta. você já vê resultado, por exemplo, que o familiar fala, não vai tratar com a doutora. Ela tem pacientes porque- dessa época. Eu dava plantão num hospital aqui da Mil que chama Vitória Anália Franco. Nossa, foi o primeiro hospital chique, assim, que eu fui trabalhar, né, e tudo. E eu tenho paciente desde lá, porque eu vi que o paciente era calvo. Você já tratou esse calvície? Aí no meio do plantão da tosse, eu tava prescrevendo remédio para calvície. Ô, louco, não é possível. Eu juro, gente. Eu Você fiz vê? isso, eu fiz isso com Medicina motorista com da amor. UPA. Ou medicina com amor. Não, eu falo, nossa, como eu aguentava, né? Você fica 12 horas ali atendendo. Se tinha alguém com. Você tem queda de cabelo? Gente, eu abordava pessoas. E eu tenho pacientes desde essa época. Então, hoje, como vocês falaram, eu tenho tanta matéria, tanta coisa no Google, mas 70%, gente, 70% dos meus pacientes são indicação de pessoas. Não é do Google, não é de Instagram. Não são leads. Que legal. Pô, isso daí é interessante e mostra também o poder dessa rede de contato, nessa rede de network que você cria fazendo o seu trabalho bem feito. E é o melhor tipo de paciente, por quê? Quem vem do Google não sabe qual é o Ele seu não te preço, conhece. não te conhece, não sabe o tanto que você é bom. Sabe que tem um marketing ali. Então, é ali, ó, é um mar aberto. Você No não Instagram sabe. todo mundo pode ser bom, né? No Instagram todo mundo pode ser bom. E outra, ele não sabe qual que é a sua média de preço. Quando chega um paciente de indicação, ele vai fechar. Eu já sei que ele vai fechar. Ele já perguntou se eu sou cara, se eu não sou cara, como que eu funciono, como que é. Se tem isso. condição de pagar, É mais se não fácil, tem, a né? consulta flui melhor. Quando vem um paciente de Google, de Instagram, eu tenho que conquistá-lo primeiro. E quando o paciente já vem de indicação, ele já está conquistado. Ali. Exato. Conquista foi feita. Ele só vai confirmar se é tudo aquilo que É ele isso. ouviu falar. No É final isso. das contas, quem converte, a gente tá falando daquela taxa de conversão, né? No final das contas, quem converte é você. É lógico. Então, é só o você. primeiro investimento tem que ter um baita investimento em marketing, parará. Claro. Mas o primeiro investimento primordial é você. Porque se vier tudo para você, vem 100 pacientes para você não converte um, né? É. Se não E aí tiver eu esse falo E diferencial, esses né? 100 viram 300, Viram. que vão Quando virar você faz um 900. transplante capilar bem feito de um paciente à sua cidade, ele vai te indicar para 200 pessoas o resto da vida. Sim. Olha, eu fiz, ele sempre vai lembrar de você. Sim. É uma coisa muito marcante, né? Agora, se vier de Google,
ele não tem essa, realmente ele não tem, eu acho que tem que ter os dois. A né? energia que você gasta quando você vai atender um paciente que não tem indicação boca a boca é muito maior. Muito. Porque você vai ter que trazer para ele uma Esgota, realidade. né, Paulinho? Esgota. Às vezes não te esgota, porque ele te Esgota. suga. É uma hora e meia com uma Tudo. consulta. E assim, ele tem muito questionamento. Porque ele não te Tem conhece. receio e ele tem um claro. preconceito É, seu será que ele que ele acha é que bom você é como a daquele rede jeito social pela traz? imagem que você passou. Hoje eu tenho fila, graças a Deus, né? Hoje, cheguei no ponto que eu tenho fila para primeiras consultas, né? Eu tenho meses de espera, mas para paciente indicação é diferente a minha fila de espera. Para pessoas que nunca não tem nenhum contato. Porque vai fluir muito mais fácil. É né? isso, é isso. E eu tenho fase como agora chega no Captec, né, meninos? Assim, eu não sei como que a gente fica vivo só, né? Pra que dormir? Aí eu realmente prefiro ter um dia a dia um pouco mais tranquilo de clínica, né? E de Lu, cirurgia. e você atende aqui em São Paulo e tem uma vez por mês você vai para Limeira, não é? Que é a cidade do Juninho. Juninho que me obrigue para Limeira, porque foi assim. Esse é meu jeito, né? Comecei para Limeira gravar o Captec desde 2016, 17, e aí comecei a tratar todo mundo lá da V9, que são o quê? 60 funcionários. Aí os funcionários começaram a me indicar pessoas da cidade, começou a fazer fila de gente para passar comigo. Então eu tenho uma carteira de clientes em Limeira enorme. E ela tem que se deslocar Ô, todo Lu, mês. Aí eu Explica- vou, porque é carinho. Só um parênteses, É explica carinho. para quem não conhece o que é o Captec e o que te motivou a fundar o Captec. Essa questão da medicina capilar entrou muito forte na minha vida, como eu falei para vocês. Eu fui abandonando o resto da dermatologia, não que eu não goste, mas para estudar mais cabelo. E aí, muitos colegas me procuravam, Lu, por que você não dá um curso sobre isso? Não existia, Uhum. né? Na época que eu comecei, porque vocês são mais novos, eu comecei ainda antes de vocês saberem do Captec, né, Paulinho? Tem muito tempo. Então, eram de amigos pedindo. Aí Você tá quantos anos de formada, Lu? eu me formei em 2008. 2008. E você, 14 Paulinho? anos. 2003. 2003, Paulinho, não parece, né? Tá bem cuidado, menino, né? Tá bem cuidado. Não, mas foi assim. Meu primeiro Captec, acho que tinha 10 pessoas. Eu dei uma aula para a LBT a semana passada e tem uma aluna minha que falou, Lu, eu fui no seu primeiro Captec, você lembra? Eu falei, claro que eu lembro, ela me acompanha até hoje. Pô, que bacana. E aí foi crescendo, 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 mas eu acho que a grande virada do Captec foi quando eu comecei a fazer o online. Porque o online, gente, né? Parece que a internet é uma Isso. coisa. E Internet foi pré-pandemia, Lu? Foi na pandemia. Ah, O meu primeiro online, Online que foi estourou, Ano foi. passado, não? Não, ano foi em retrasado, 2020. É, foi o primeiro, porque eu fiz vários online, né? Eu perco a conta, né? O Juninho me mata, mas o primeiro, eu comecei a ter tanto paciente, né, de essa questão de queda pós-Covid, que eu comecei a fazer meus protocolos que deu certo. E foi isso que eu mostrei no Captec. Explodiu. De verdade, assim, sem entrar em números, a gente fez lançamento em casa. Meu marido é do mercado financeiro. Uhum. Aí ele falou, gente, e tava toda a equipe da V9 lá, e os meninos são muito simples, é igual a gente do interior, né? E aí o Júnior falou que nunca viu nada parecido. O retorno financeiro 1 hora depois. Assim, gente, foi uma coisa que eu não sabia que existia, essa coisa de lançamento de curso online. Você consegue estimar quantos % teve de crescimento? Nossa Senhora. Questão de porcentagem. 1000%. 200, eu não, 500%. essa parte aí o Júnior vai me matar, né? O Curte me mata, né? Se eu ouvir esse podcast, mas foi muito grande. Foi muito. E assim, até os pacientes, sabe, me viram com o olho até muito mais diferente. criou Por eu- autoridade, né? Lu? Maior ainda, Paulinho, maior ainda. Mas explodiu, gente, explodiu. Foi uma Uhum. coisa. Por quê? Eu falo que eu sou criativa mesmo, isso é da minha natureza, mas eu sempre procuro tirar proveito mesmo da crise, sabe? Mesmo a gente, consultório fechado, cirurgia, um monte de cirurgia desmarcada. Eu transplanto no Círio e no Einstein, cirurgias minhas desmarcadas. As eletivas As eletivas foram canceladas. canceladas. Então, assim, e eu comecei a estudar tanto essa parte e conversar com o pessoal de fora, porque o network é comigo, né? Eu pego os e-mails ali, eu pergunto mesmo. Aí eu fui pegando um pouco ali da Espanha, um pouco da Itália, o que estavam fazendo, doutora Antonella, e comecei a colocar no meu consultório. E, gente, essa época, e depois que abriram as clínicas, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Mais do que na época do SAMU, eu acho, eu trabalhei demais. Que também foi um crescimento muito grande. Claro. Tanto é que agora a gente está reformando uma clínica muito maior e a equipe está crescendo muito. Hoje lá você atende sozinho? Quantos funcionários você tem? Nossa, bastante. Qual o tamanho, Qual o tamanho do seu do- negócio, do né? seu Do meu negócio negócio, hoje a gente tem 40 funcionários diretamente ligados a mim. É que tem os que são
que às vezes eu preciso de mais gente, equipe de cirurgia que eu preciso chamar. Tem até a equipe do Paulinho, que às vezes fala, pelo amor de Deus, vem me ajudar aqui um pouquinho. A gente é assim. Tem a Tânia, A Tânia, Kátia. a Kátia. Não, É. porque é bastante gente. E de médicos, hoje eu tô com uma equipe de cinco médicos comigo, Fazendo tricologia? fazendo tudo. Tudo. Transplante também. Bacana. Assim, Dermatologia também. Então, elas fazem dermatologia, mas quem fica comigo se Não apaixona fica tanto pelo- pela é trico cabelo, né? É, que vai pro cabelo. cabelo Eu falo- vicia, né? Não, É. eu falo que eu corrompo as pessoas, sabe? Acaba viciando. Tem a Juju Santos, que tá comigo desde o meu primeiro Captec, é meu braço direito, virou uma amiga e irmã pra mim. E ela é muito boa dermatologista também. Só que eu falei, vem pro lado bom da força. É. Tanto é que ela divide o tempo dela com São Luís do Maranhão e ela tá uma super referência lá. Que Mas legal. fazem dermato também. Entendi. E aí que agora eu tenho um problema bom, né? Que acho que o Paulo sofre também. Porque eu quero só uma clínica de cabelo. Mas o paciente de cabelo, ele quer fazer tudo com você. Exatamente. Viu, A Hélio? confiança difícil tá Mal? tão delegar, grande, né? De colocar... Gente, Você acha que a minha estratégia de formar uma mulher dermatologista foi para foi quem? maravilhoso. Eu tô maravilhoso. Não, foi incrível, foi incrível. Eu tô Competente como Melhor ela é. ideia que Não, você poderia Além ter. competente, dela me auxiliar linda, também, é. ela Tentando opera. converter a minha- Nossa, pelo Ela amor de Deus, opera gente, ó, comigo. Pelo amor de Deus, casem com pessoas que vão ajudar, porque vocês podem fazer só o cabelo. Meu marido já tá perdido, já tá no mercado ali, mas é perfeito, Paulinho, É. porque a gente faz o que a gente gosta, só que às vezes eu falo assim, mas eu não vou fazer seu sei lá, preenchimento, porque eu não sou a melhor nisso, não você é. O paciente fala, Você vê? tá, então eu sou. Mas eu O quero que é a você, né? confiança, Então, né? eu faço, se eu falar pra vocês que eu faço muito preenchimento, mas eu não divulgo. Porque Uhum. eu não quero ser procurada por preenchimento facial. A gente não pode Se ficar precisar. com um pé em cada canoa. Você não se torna autoridade fazendo duas coisas bem feitas. Você tem que fazer uma. Escolher seu nicho, eu acho que é fundamental. O plano de carreira Fundamental. do dermatologista, do Fundamental. cirurgião Quando você capilar. nicha, você cresce. É. Você consegue virar referência. Se você, por exemplo, é um dermatologista, quer falar de tudo, sobre tudo, Uhum. é muito Só que amplo. É muito amplo, só que eu acho que não existe, né, a FUE, não existe a cirurgia capilar sem a tricologia clínica. Isso Não, tem que é. casar. Mas foi exatamente Estou essa aqui para falta. levantar essa bandeira, Isso é pessoal. Não, foi super exatamente importante. É. essa falta de conhecimento que eu começou a me incomodar. Falar que era fazer Muito. transplante capilar e não ter uma trico, que é uma base, Uhum. foi assim, para mim, como que eu vou dizer, um gap muito grande. Claro. Então, eu busquei fazer isso, estou fazendo pós-graduação, ele também. Eu acho que viu é isso. grupo de estudo, fundamental é a fundamental. tecnologia. Grupo de estudo, Hair Club, Fundamental. semanalmente a gente apresenta temas Que amplamente legal. científicos, unicamente científicos, com Tem que ter. o mais vasta número de especialistas em todas as áreas E a possíveis. gente tem assim, que conhecer faz. tudo, né? Vai chegar, a maioria dos pacientes é androgenética e eflúvio telógeno E quando crônico. não é, hein, Lu? Quando E você quando- bota na mesa uma Um alopecia frontal frontal fibrosante, fibrosante, isso é Então, perigoso. É Você uma, tem que ter A conhecimento. paciente procurou uma para fazer o decalvante, uma transplante. dissecante. É. E mesmo eu que sou referência, eu atendo, infelizmente, poucos pacientes assim, chegam de vez em quando, mas a maioria é androgenética e eflúvio telógeno agudo e crônico. Tem que saber tudo. Tudo que sair, o celular tem que te avisar ali. Chegou, tem, como fala, artigo científico novo. Vamos ler, vamos estudar. Eu leio o artigo todo dia de manhã. Todo dia. Isso é todos os fantástico dias. nela, viu? Eu, mesmo quando acordo para transplantar 5 horas, eu tenho meu tempinho do meu café, que eu leio artigo científico. Não Isso é rotina. pula. É rotina. Sábado e domingo, inclusive, viagem. Até na férias mesmo. Até férias. Porque eu Ela lê artigo gosto. científico. Eu Eu acho tenho que prazer. esse trabalho de pedrinha por pedrinha para construir o que você construiu até hoje, eu trabalho basicamente com mulheres e dermatologistas, porque na minha região não tem muito homem que trabalha com transplante, não tem ninguém que trabalha com transplante, na verdade. E aí eles captam médicas, dermatologistas, que para meio que nortear e ensinar a parte de transplante. Porque imagina, ó, se eu tenho um dermatologista, para que eu vou trazer um reumatologista para essa área? Não, tem que trazer alguém que já tem alguma Claro. uma familiaridade com aquilo ali, né? E o que eu pude constatar trabalhando com muitas, acho que trabalhei com mais de 10 dermatologistas, tá? E aí vai um dado muito importante para você, e já comentei com o Paulo e com o Maurício, ia comentar lá no backstage, mas resolvi comentar aqui para, enfim, ter essa impressão aqui junto com o pessoal que está acompanhando a gente. 9 em cada 10 dermatologistas, né? E aí essa amostragem, de fato, não é tão grande, então são mulheres, e você é mulher também, né? Talvez isso tenha alguma associação, mas 9 em cada 10 dermatologistas dessas que eu convivo, elas se espelham na carreira de Lu Passon. Ai, Então, que legal, legal. gente. eu não quero me manter
Eu não quero ser. Põe a mão, faz assim. Elas vão lá e me acompanham. Vão no meu dia para me acompanhar fazer, para ver eu fazer. E no final dizem: eu acho que eu não quero ser um nome no transplante. Eu quero ser mais um nome na tricologia. Eu quero ser uma Lu Passoni. Olha isso que elas legal, dizem. Então, 9 a cada 10 falam Lu emocionei. Passoni. Parabéns. Parabéns, Lu. Obrigada. Isso é muito Isso é um trabalho de anos e que a gente admira demais. Isso aí. Não, porque eu tenho. Gente, tenho 1 milhão de defeitos, como todo mundo, mas eu não tenho. Não é que eu não tenho medo de concorrência. Concorrência não existe, a gente é único. Então, as pessoas falam, Lu, você entrega tudo que você faz. É lógico que eu entrego. É óbvio. E eu quero. E eu sou aquela pessoa que o Paulinho sabe, eu mando paciente para aluno do Brasil todo, né? Vocês vão começar a ver isso, a gente está se conhecendo agora, mas eu faço questão, eu fico feliz. Eu acho que quase nenhum médico gosta de compartilhar pacientes. Eu amo compartilhar, às vezes, ajudar o paciente que está em Marília a não precisar vir para São Paulo, sabe? Eu não tenho medo disso, coloca imagina. Até no lugar do paciente por conta do transporte, de ficar indo. E eu acho que isso volta, você vê, essa energia boa Com volta. certeza. Eu vou criando grandes laços aí de amizade mesmo, e que tem coisa lá atrás que eu plantei, sem saber se dá certo, em 2011, 2012, quando eu comecei a fazer a trico, que hoje eu vejo, olha como deu certo o que eu plantei, porque a pessoa me recebe bem. Então, foram coisas ali que, às vezes, foi um sacrifício a mais, que eu me doei muito, né? Até as pessoas falavam, ex-namorados da época, falavam, mas você se doa, faz tudo de graça. Não é. Às vezes, você ajuda uma pessoa e, às vezes, você colhe tanto depois. O universo conspira. Conspira. Eu acredito muito nessa questão de energia. Conspira, assim, de muito. você ajudar o próximo e isso ser uma escala, sabe? Isso daí ele vai ajudar alguém, isso daí uma hora volta para essa questão do transplante, né? Vocês podem perceber, tem grupos aí de transplante muito fechados e muito fechados. E é um tal de falar mal um do outro, gente. Vocês nunca vão me ver falando Lu, mal a gente das até pessoas. falou nisso, a gente gravou um episódio e eu estava falando do médico que não quer compartilhar o conhecimento. Nossa. O que está acontecendo hoje no transplante capilar é que existem não médicos entrando nesse mercado. Enquanto médicos ficam com vaidade de compartilhar, de democratizar essa cirurgia com outros colegas, não, meu serviço é fechado, eu vou viver no meu mundinho aqui. Cada um faz seu padrão, né? Eu tenho uma lâmina tal que só eu tenho. Que é um padrão próprio, que não compartilhou e que ele acha que é o melhor do mundo e não precisa. Você tem que compartilhar conhecimento. Às vezes você une com você, eu uno uma técnica minha com você, com os meninos. Maurício e Hélio tem menos experiência que eu. Eles agregaram muitas coisas boas na minha rotina. Mas eu tenho certeza disso e agrego. Cada fellow que passa comigo em consultório, porque o Captec é uma coisa mais ampla, mas quem passa comigo uma semana, um mês, às vezes muda alguma coisa, me dá uma dica. Eu adoro crítica construtiva, eu sou receptiva e eu adoro compartilhar e receber coisas diferentes, Paulinho. Eu vejo uma coisa triste, né? Agora falando, nem tudo são flores, e existe muito egoísmo e ego, né? Ego é uma palavra que, assim, né, é complicado falar, mas existe um ego infinito. Tem alguns cursos que eu não frequento, tem alguns congressos dessa área que eu não frequento, porque eu não gosto de energia pesada. Eu me sinto energia pesada. Lu, você falou do fellow, né? Como que você estruturou esse fellow? Como começou a ideia do fellow? E como que funciona hoje o fellow da Lu Passoni? O meu fellow começou com pessoas pedindo, né? Veio o Captec, não, eu quero te acompanhar. Eu falei, bom, então, aí vem meu marido, né? Não sou eu, porque pode vir, pessoal, sempre cabe mais um, coração de mãe. Meu marido, vamos monetizar, o senhor curte, né? Então, a pessoa passa por todos os setores da clínica, acompanha as primeiras consultas comigo, vê como eu vendo, né? Essa coisa minha de, eu sou vendedora nata. Qual é o tempo do fellow? Existem tempos diferentes? Ou uma semana, ou geralmente um mês, né? Que é o máximo que eu faço. E você faz diário também? Diário ainda não, eu canso bastante, porque eu me dou, pessoal. Um dia só também é complicado. É complicado, não vai, você não vai conhecer pegar. a pessoa. Só que eu tenho marcado assim, hoje eu tenho marcado poucas semanas do mês ou um mês, porque eu fico muito cansada. Eu não sou daquela que faça um fellow por fazer. Você vai ter o fellow, você vai ter seu paciente, que você não vai baixar o padrão de qualidade no atendimento dele. Nenhum, e aquilo te consome muito. Né? Consome muito. Tem transplante também no fellow? Tem transplante no fellow. A pessoa escolhe se ela quer fazer numa semana que tem transplante, que eu marco transplantes, ou não. Então, é um fellow observacional, não põe, mas é bem agregador, porque a pessoa, ela vê meu modo de operar aquilo. Acho que é isso que ela quer, né? É isso que ela quer. É isso que quer. Só que, realmente, como eu me dou muito, me cansa. Então, eu também tô uma filhinha de espera aí dos fellows, porque... E assim vai indo, né, gente? Porque eu não vou fazer uma coisa mal feita. Claro. É um fellow de cada vez, eu não vou colocar um monte de gente, sair correndo.
deixar, não. Eu Como que pego você na faz mão. essa seleção aí de quem vai ou não? Porque chegar lá, batendo sua porta, eu quero Ah, entrar. e geralmente fala. Eu tenho uma assessora pessoal hoje, gente. Olha como fiquei chique, né? Olha, Ah, chique a demais, chiqueza chegou a hora que eu tenho uma assessora pessoal. Eu não sei da minha Ó. agenda mais. Eu tava ficando louca, né? É. Então é a Marcinha, uma fofa. A Marcinha que faz tudo isso pra mim. Geralmente é por quem chega primeiro mesmo, assim, eu não tenho, né, nada. Ai, eu tenho pessoas que já de qualquer outra especialidade, eu não tenho isso, pessoal. Qualquer outra especialidade ou um Quer fazer recém-formado fellow, vai fazer. vai fazer. Sempre vai foi fazer. assim. legal. Sempre foi Isso é assim. legal. Isso é muito bom. Sempre. Eu- Luciana Sempre. A Passoni gente é com- aberta, tá vendo? Eu Ela sou não muito quer- aberta. Ah, não, você, qual é o teu currículo? Não. Não. Você quer aprender Não, aqui? Venha, gente. venha Eu aprender. falo que Preciso currículo é disso. igual lápide, né? Não tá lá escrito, você é um caloteiro, não Ai, sei o gente, quê. uma coisa que eu não suporto é aquela coisa. Ai, porque Harvard, porque você... Ah, Ai, para. gente, para com isso, A gente né? conversou isso nesse outro podcast aí, que até um certo período atrás, quando o transplante capilar estava um pouco menos em voga, Uhum. talvez a procura fosse menor e dava para você selecionar que tipo de aluno você queria, né? Ou para meio que nichar ali o seu mercado, Sim. né? Grandes profissionais da área limitavam os seus fellows e seus cursos Claro. para profissionais especialistas X ou Y. Mas isso é... Mas Hélio, tinha que manter, parênteses, essa é uma um filosofia. Eu não consegui fellow com ninguém no Ninguém. Brasil quando eu quis fazer. Quando eu quis fazer E fellow. o Ninguém proteção abriu do as mercado, portas. né? Exatamente por Reserva isso. de É, mercado. reserva de coisa- mercado. Eu oferecendo dinheiro, ninguém abriu as E aí, portas hoje pra em mim. dia, tem muita gente fazendo Ninguém. transplante capilar sem ser médico. Mas você vê Tá como vendo? Desculpa o te dinheiro... interromper, mas Não, foi muito bem-vindo. E você vê como a questão financeira fala mais alto que não falou para você, né? O que você achava certo. Hoje em dia, esses mesmos profissionais, acompanhei isso aí na íntegra, Uhum. acompanhei isso a página virada, eu acompanhei o virado dessa página. Esses mesmos profissionais aceitam qualquer profissional de qualquer área médica. Tá vendo? E não era assim há 1 ano e meio atrás. É. Ora, acho o ego muito mudou porque engraçado. a filosofia mudou. Mas É. será que a filosofia mesmo Isso é só mudou? dinheiro. Isso é só dinheiro. E eu vejo. Monetizaram. E da SBD, né? É. Eu fui a primeira médica, e eu não prestei título, tá? Eu não quis prestar título, nunca quis ser dermato. Uhum. Eu fiz a especialização de clínica, fiz clínica médica, eu nunca prestei título de dermatologia. Nunca me interessou, por que eu ia ficar estudando para aquilo? Uhum. Então, assim, eu falo isso abertamente, nunca quis. Só que eu era de serviço, então eu sempre entrei nos congressos. E o meu curso foi o primeiro curso a não pedir nada de título e de nada para ninguém. Ninguém fazia isso. Pelo contrário, as pessoas só fechavam portas. Hoje eu tenho pessoas muito gratas. Eu tenho orgulho disso em mim, né? Porque o título é tão pequeno perto de tanta coisa que a gente tem, né? Tanto estudo. E eu tenho médicos brilhantes comigo que eu ajudei a formar desde o primeiro Captec ali de 10 pessoas. Isso é bem legal. E eu vejo hoje acontecendo exatamente o que o Hélio está falando. Mas você acha fundamental ter algum tipo de título? Não, Não? acho fundamental estudar. Que você ser melhor no que você faz. Título não é nada, é uma prova, é mais uma prova. Vestibular é ridículo, né? A questão de vestibular não mede nada. Não mede nada, eu não acho. Não Eu acho. concordo 100%. Não acho. Não acho e falo isso muito nos meus cursos. Respeito quem quer ter ali para um alto, né? Sei lá, uma conquista, mas não mede nada. Imagina o título de dermatologia, de cirurgia plástica. O que vai entrar na tricologia para vocês? Vai cair 2 perguntas de trico ali para vocês. Verdade, É né? fato. Legal. Essa parte de título aí foi um negócio que, como eu não quis fazer nenhuma área, ou dermatologia ou cirurgia plástica, fiquei muito com isso quando eu quis começar no transplante capilar. Falei, nossa, agora como que eu vou arrumar? Porque Quais os caminhos, Porque né, para o começar? paciente, Tem como que eu muitas vou pessoas criar igual você. autoridade Muitas. ali pro meu paciente, para os médicos em geral, como que eles vão entender que eu sou bom? E queria fazer um fellow com alguém. Só que exatamente, batia na porta de qual é o seu título? Dermatologista? Você é cirurgião plástico? É isso. Então não. Começaram a fechar. Falei, quer saber? Vou ser melhor que todo mundo. Comprei um monte de livro de transplante isso. capilar. Comecei a ler. Eu estudava 12 horas por dia, estudava até mais que para residência. Comecei a ler. Focado naquilo que você gosta. Que você gosta. Exatamente. E que vai ajudar É. seu paciente. Que faz sentido. Tanto que no É primeiro o aprendizado curso... significativo, quando você estuda aquilo que você legal ama. isso. É isso mesmo. Exatamente. Você vai focar naquilo e depois, se você quiser se aperfeiçoar com alguém que faz alguma coisa diferente, você vai para fora. Isso. Gosto muito do Brasil, mas é que aqui as portas são mais fechadas. Mas Não eu são só mais. consegui E lá portas fora, abertas fora do Brasil. Eu também. Imagina eu lá atrás. Mas nem tinha ninguém aqui. Imagina eu lá Foi atrás. tomar umas broncas da Antonella lá nos Nossa Estados senhora, Unidos. doutora Antonella, brava, gente, brava. Brava com todo mundo, você não podendo falar nada. Lá ela tem residente também? Como é que funciona o serviço lá de Miami? O serviço de Bolonha é assim, é uma loucura porque não tem residência, não tem residente, então é só ela. Você não aprende nada, você não vê o que está acontecendo, ela parece uma louca. Já em Miami, que é muito paciente, já em Miami não, Miami ela tem residentes, então ela
atende ali 10 minutos o caso. Essa mulher é um case de estudo, né? Ela atende, ela explica para o residente um pouquinho, o residente vai tocando e ela vai escrever artigo. Ela escreve o dia inteiro. Ela Que é isso? ela senta num computador, eu focada no juro artigo. por Deus, ela senta no computador. Até chegar ao próximo paciente, ela fica digitando, escrevendo artigo, escrevendo relato de caso o dia inteiro. Aí, às vezes, você vai, não tô nem, ela vai tirar foto. Ela vira com mau humor, vai tirar fotinho com você, não quer. A pulso, E assim, ela só fala de casos. Aquela mulher é um uma case, máquina assim. de fazer artigo. Que é uma coisa que, na minha prática clínica, eu sou muito da prática, né? Eu não tenho paciência nenhuma, eu tenho uma Você equipe tem muito que artigo fica. publicado? Tem alguns que de verdade, eu tenho uma equipe que me ajuda a publicar. Eu não tenho paciência de sentar, gente. Eu também não sou muito sou acadêmico, dinâmica. Mas não. você Eu gosto de consome ler artigo, isso é legal. Eu consumo muito, Isso é legal. E eu tenho vários relatos de caso, tenho alguns artigos, sim, só que para isso você tem que ter braço, viu, gente? Porque não dá pra você trabalhar muito, atender muito paciente e ficar fazendo artigo, não. Assim, Tem que escolher, relatando. Eu sou muito eu gosto de estar ali no transplante, eu sou muito dinâmica. Ficar Entendi. sentada só com pessoas legais como vocês, pra gente ficar Que é isso? conversando. Domingo, né, Lu? E de Tiramos domingo, você- assim, não, Tiramos a luz do senão eu descanso sou aquela, dela. você me vê Exatamente. andando de um lado pro outro, eu só sento a hora que eu tô atendendo o paciente, a hora que eu tô fazendo extração, né, que tá sentadinha, ou com pessoas muito agradáveis perto de mim. Senão eu tô andando, gente, eu tô andando, bem doido. Eu Imagina, sou muito agitado assim também. e estudando, né? É muito importante isso daí pra gente, principalmente do transplante, porque cada dia tá tendo um negócio. E congresso, né? Congresso. Você vai agora no Panamá? Então, vou no Panamá, eu vou agora no A gente vai de se encontrar lá, então, é? Ah, vocês vão Nós também? vamos estar no Panamá. Então, e vocês já Uma entraram... excursão daqui pra gente no É. Panamá. Inclusive, então- vamos fazer um podcast lá, Vamos, cobrindo vamos, os por highlights favor. do Ah, congresso. gente, eu já tava sem companhia, então vocês vão ser minhas Bora, companhias a gente lá, vai porque... sair todo dia à noite. Porque, então, depois eu não reservei. O hotel é do Congresso mesmo, né? É, Hotel do Senão Congresso. fica no hotel do Congresso. A gente É. depois eu vou ver de tudo direitinho. Praia Bonita, Panamá. West Não, Ai, Playa. gente, West Playa, West Playa. E eu vou no de West Trico. Playa é bonita. Eu vou no de Trico agora de Barcelona, porque eu apresento uma aula lá com a Ó, Sky Medic, Que É. chique. Bacana. um pessoal. Mas, ó, eu queria um spoiler aí do Capitec, pra quem tá ouvindo. Que Gente, vai esse ter? Vai Capitec ser é uma daqui a 15 dias, né? loucura. Daqui 15 dias, nem parece. Foi tanto conteúdo que eu tive que fazer aí, dividir em 2 salas para os conteúdos, né? Eu quis trazer desde a parte de cosmetologia capilar, de spa capilar, para quem tem dúvida dessa área. Você né, tem de um spa estudos. capilar aqui em Eu São não Paulo? tenho. Não tenho spa capilar. Eu acho que para mim não vale a pena em nada ter spa Você vai capilar. abordar isso no Captec, Lu? Vou, com certeza. A parte de Inclusive, monetização de um spa capilar? Com certeza, mas eu vou. Porque eu tô no projeto, né? A gente tá construindo um day hospital lá no Marília. Então, E, Paulinho, o spa capilar é uma coisa que eu não comprei. Então, essa- é que assim, eu vou falar, Luciana, né? Claro, São Paulo é diferente. Uhum. Para eu pegar uma sala para colocar um spa capilar não vale a pena financeiramente e eu mato as minhas indicações de cabeleireiro. Porque todo mundo tem, não sei como que é Marília, mas todo mundo tem seu espazinho capilar Tem. dentro do salão. Esse é um dado até eu mato bastante essa indicação. Isso é interessante. muito importante. Você sabia que qual a primeira pessoa que a mulher normalmente procura quando tem um problema de cabelo? Cabeleireiro. O cabeleireiro? Todos aqui de São Paulo, dos maiores, me indicam. E dos pequenininhos também. Eu vivo tendo indicação de pessoas aí, de hairstylists. Então, por que eu vou... Entendi. Entende? Ele vai, mesmo que... Absorver uma demanda que é uma demanda dele Paulinho, lá, né? eu acho que não vale a pena. Pra gente, vale a pena você ter mais salas de aplicação. Você tem a sua esposa que faz... Eu acho que não vale a pena... Faz a parte médica. Faz a parte médica. Eu acharia muito legal ter cuidado do fio. Eu acharia legal sim, mas pra mim... É um paciente primeiro, que demora muito tempo demora também. muito, tem barulho de secador, tem que ser um espaço. E o Kurt não ia deixar nunca. Se você falar com o Kurt, ele não vai deixar você ter spa, não. Gente, aqui eu dou... não Um quero... parênteses, tá? O Kurt Júnior é marido da Lu. Ele é do mercado financeiro, é diretor do Banco Safra. Diretor avançado, tá lá há 20 anos. E eu tá lá. presenciei no Captec do ano passado a palestra dele. Para mim foi a melhor palestra, foi a que eu mais absorvi coisas produtivas pro meu dia a E dia. esse ano vai ser melhor, Excepcional. Paulinho. Inclusive porque eu arrasando. pedi pra Lu aumentar o tempo do marido dela. no Ele vai Captec. dar umas muito mais tempo. Eu falo pra ele que ele tem que dar um curso só de... Gente, meu marido não é porque meu marido é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Vamos Eu trazer sou- ele aqui também eu para sou poder falar um nada pouco perto sobre de gestão. inteligência. Não, tem que trazer. Porque é Tem um que trazer. princípio que a gente tem que ter, principalmente quem quer montar consultório, e Gente. ninguém te conta. Ninguém conta. Só vai ver quando começar a chegar aquele monte de outra? boleto para você pagar. E outra, as assessorias, não sei se chama assessoria, que vai te dar de gestão, né? Uhum. Elas te vendem o problema para te vender depois o resultado. Elas criam um problema, então ninguém te entrega tudo. Os sistemas de gestão que você tem, sei lá, Mediclin, você tem que... As métricas do seu Não, negócio as também que você tem que métricas tem que analisar. ser tudo, gente do céu. Lu, então dá pra falar que na tua carreira você teve dois divisores de água. O Kurt, Totalmente.
que Ele chama de o estruturador. Ele se estruturador, autodenomina de é. o estruturador. e o Captec. Total. E Total. fala Curte mais do primeiro. Captec. Ela começou a falar do Captec. É do Captec, Dos spoilers. dos spoilers. Então, vai ter aula desde da parte mais de cosmetologia e aulas para quem está começando. Tanto é que eu tentei dividir as salas dessa maneira, né? Uma sala mais para, não tanto iniciantes, mas vocês vão perceber ao escolher as salas. Uhum. Eu ficaria em dúvida até hoje qual sala assistir, mas eu tenho até a parte de complicação num transplante capilar. Tudo que pode dar errado num transplante, né? Essa Então, gente vai estar lá, né? Essa daí com tem- certeza. tem que ficar Que é por o Dr. dentro Miguel dos temas. Canales, a doutora Alessandra, que são aí minhas referências no mundo, minhas grandes referências, junto de grandes Você já nomes. foi lá pro Vale do Silício acompanhar eles, né? Sim, quero ir de novo. Quero ir de novo. Ele é Eles um são dos incríveis. principais representantes da cirurgia robótica e dá aula sobre isso. Dr. Você Miguel chegou a Canales. ver a cirurgia com Artas lá? O que Vi você achou? com o Dr. Miguel. O Dr. Miguel, a história dele é bem legal, porque ele foi um engenheiro pelo MIT, que depois começou a desenvolver os robôs. Ele tem Currículo 16, fraco dele, né? 16 patentes Ô, louco. americanas na parede do Ele consultório. é médico e engenheiro. E depois foi fazer medicina em Harvard. Só. Nossa. Ele já era médico e foi fazer Não, ele medicina. era engenheiro. Ele tá. era engenheiro pelo No MIT, MIT, sim, MIT. e depois foi fazer. Gente, eu sou vidrada nessas histórias, né? Eu também. E é uma pessoa humilde, inteligentíssima, simples, Você vê? na dele. Te acolheu super bem, né, Lu? quando Nossa você senhora, tava? ele e a Você ficou quanto Alessandra. tempo, Lu, no estágio com ele lá? A primeira vez que eu fui um mês no estágio com eles, Uhum. e foi muito bom. Foi muito Imagina. bom. Ô, Lu, você falou que esse ano a gente tem 130 vagas Uhum. para o presencial do Capitec, Sim. né? Vocês estão nelas, que ó, bom. Tamo nessa. Porque Graças tantas a Deus. pessoas Logo que no não- início, né? A gente Logo no pegou início, lá, né, o Paulo? Paulo falou com a Não, gente. o Paulinho, eu não, gente, não eu- conhecia, parece eu que é o falei, Paulinho, é aquela pessoa que está sendo paga para fazer propaganda, Aham. sabe? Tipo, sem fazer o Captec, sem fazer o Captec, legal. Muitas pessoas me procuram. Que legal. Porque o investimento não é baixo. Não, Captec. não é, não E as é. pessoas falam assim, Paulinho, vale a Vale a pena pena. fazer o Captec? É. E vem de Eu falo, fora, muito. enfim. É, Mas, e ficaram mais de 300 pessoas de Pra fora fora. do presencial. do presencial. Então, com isso, né, bem, 2023 está aí, e a gente quer saber se tem limite aí para o Capitec. Então- E qual é esse limite que você prevê para o Capitec? Então- Porque não tem como ficar deixando sempre esse É, pessoal onde todo que de você fora, quer chegar, né? Lu, com o Captec? Então, eu não quero tornar um congresso enorme, porque perde essa minha coisa que eu tenho com cada aluno. O Paulo sabe, eu acabo conhecendo cada aluno, meus alunos acabam ficando amigos. Paulo ficou amigo da Romana, foi pro Uhum. consultório. É assim, o Captec vira eu falo que é uma comunidade mesmo. Comunidade. Só que eu sei que tem muita gente de fora, então eu vou fazer 2 Captecs, né? Para todo mundo estar nos 2, é óbvio, Ó, mas por ano agora. E eu quero, assim, eu vou aumentar um pouco as vagas pro ano que vem, mas eu tenho que pensar, de verdade, eu tenho que pensar como não perder essa coisa intimista. a que essência, tem. né? A essência A gente do tem grupo de Capitec. WhatsApp, né? A gente tem grupo de WhatsApp para São dúvidas. 6 meses de grupo de 6 WhatsApp. meses de grupo de WhatsApp. E eu apareço lá bastante, eu Uhum. fico, eu sou assídua. Então é difícil, né? É muito difícil. Mas uma projeto coisa muito que eu grande, né? faço, eu sempre priorizo quem já é meu aluno. Eu falei até esse dia em stories, por exemplo, eu vou abrir minhas vagas agora, estou falando agora, mas eu abri as vagas para Ó, inédito aí, pessoal. o próximo Captec já nessa, não abrir as vagas inteiras, mas se você quer ter a vaga, De você deixar uma pré-seleção. uma pré-vaga, uma uma pré-inscrição, pré-venda, uma uma pré-inscrição. pré-reserva. Isso, uma pré-reserva. Por quê? Porque eu quero aquele aluno que já está comigo. Eu quero outro. É difícil falar Isso assim. é interessante, Lu, porque quando você faz Captec e você vai fazendo, será que vai ter novidade para mim ou é para quem está começando? E ela já está pensando nos 2 nichos. Não. De médicos com Vai- experiência e pouca Tem experiência. novidade o tempo inteiro, pessoal. Vai ter novidade, porque eu quero também ter as aulas pro pessoal que tem menos experiência e ter muita coisa Dá de para novidade. pensar no Captec a longo prazo Total. como atualização. A atualização. Né? Então, total. médicos que fazem Captec têm que fazer Captec todo ano. Total. Eu acho atualização. interessante. É muito mais eu do que ficar aquela coisa batida. O que é uma androgenética? Não, eu acho que dá para ter tudo. E eu acho muito legal essa ideia de poder segmentar, às vezes, por determinado nível que a pessoa está. É, Porque, às vezes, o iniciante não vai compreender tão bem, que está começando agora, às vezes, para É. ele não faz sentido. Eu acho muito legal isso. Quando você ouve uma informação no momento de vida que você está precisando, você consegue Muito. utilizar ela no seu dia a dia. E, Suga, às vezes, né? você ouviu aquilo há 2 anos atrás, É. mas não era aquele seu momento de vida, você não lembra direito, acabou que você não captou tão bem, ou você não fez o network
com quem precisava ali naquele momento. Então, Mal. Favoreceu isso, ter 2 salas, né? Aham. E aí você vai pegar aquele tema que você mais Só está que se vocês, por familiarizando. exemplo, vocês têm direito a 6 meses para assistir a outra sala também, né? As 2 salas. bacana, Vocês tá. podem baixar as aulas. Então, aquilo pode servir para um dia, Uhum. até para quem está começando. Vocês podem baixar as aulas, ter ali e fica com acesso. O acesso é mais para perguntas, dúvidas. Mas quem não assistiu uma sala, depois vai. Ó, o Paulinho vai querer assistir todas as aulas do curso, eu já sei. Vai, com certeza. A Vai gente dar também conta. vai assistir. vai estar nas duas, Questionar, vai estar nas anotar, duas. tudo. E Vai o dar nas pedido duas. do Captec, né? Pelo menos rolou isso ano passado, é fazer um Captec internacional, né, Lu? Então, gente do céu, é eu que tô segurando, porque pelo Juninho, olha, eu que sou a doida do. Na verdade, o curto segura um pouco, né? Mas vai ter. Talvez, se Que tudo der bacana. certo, vai ser em setembro do ano que vem ou outubro. A gente está querendo fazer. E pense em Vale do Silício como probabilidade, viu? Puxa Porque vida, que doutora legal, hein? Antonella, Oportunidade, doutora Antonella hein? quer muito receber a gente lá com o Captec. Que Doutora legal. Antonella não, Que doutora oportunidade. Alessandra, doutor Alessandra, Miguel, doutora perdão. Alessandra. O instituto lá deles, qual o tamanho, assim? Quantos funcionários comporta? É Gente, grande? quando eu conheci, fica em Foster City, do ladinho, uma cidadinha linda, do lado de São Francisco, assim, é junto, né? Parece como Dá se para fosse- fazer o turismo também, né, Luna? Total, Dá para ir fazer pro Napa costa. Valley e tomar vinho. Total, do lado, gente, Ah. do lado. E a Foster City é uma graça. E era uma clínica, assim, com 2 centros cirúrgicos, uns 30 funcionários, eles não faziam a parte de dermatologia. Só que aí cresceu tanto, que essa parte agora foi na pandemia, que eu não conheci, que eles estão com uma parte de dermatologia também. Ô, Pô, louco. que bacana. Que não são eles, né? Mas já o paciente que tá lá, aquela Legal. coisa. Então, Que ano fica- que vem tem Vale do Silício. Ano Ó, que vem tem Pode Tailândia. ser, não fechou, mas, né? Ah, Ano que vem tem Tailândia. Vai Tailândia ter é o o congresso do World Food Institute. Institute. Vai ser na, Vai ser em na Bangkok, Tailândia. na Eu Tailândia. fui nesse, eu fui do International Society, eu fui para Bangkok, foi 2019. Pô, que bacana. Adorei, depois peguei, fui sozinha para um resort, eu sozinha. Peguei, falei, melhor resort, Soneva Kiri, fui sozinha pro Ó, Soneva. Bom anotar. Peguei Já um anota aí, quartão, pessoal. fiquei lá. Meu marido falou, Luciana, o que você tá fazendo sozinha no lugar de lua de mel? Ah, Eu foi falei, só pra mim, você tem que ir com ele. Ah, não foi com o Kurt? Não, vive naquele banco, ele não consegue me acompanhar em nada. Não fui com ele. Tá Fui certo, tem que sozinha. aproveitar mesmo. Fiz amizade com o pessoal da terceira idade. Gente, porque Legal. se é uma coisa que eu faço, é amizade, eu faço. É fácil, Eu né, Lu? Falar de faço. amizade com a Luciana Eu é muito fácil. faço. Onde não tem jeito. Então, Mas a gente acho vai que estar junto vai em se muito encontrar lugar. muito aí Vamos, esses próximos Gente, anos isso, aí. isso que eu falo, né, para quem tá ouvindo a gente. Congresso internacional, mesmo que você tenha preguiça, não goste, network, é só Tem assim que a gente que ir. faz. Tem que ir. É. Muitas vezes você vai ver mais do mesmo, né? Assim, mais do que Mas você... o networking é muito importante. Ô, Paulo, né? Mas não é isso acho que que, foi esse muito. o Que é que que mais uniu agregou a- para mim na a carreira, às Argentina, vezes, né? do que mais que um curso. Foi Com isso aqui. certeza mais que uma pós. Isso aqui talvez só a gente Network, só pessoal. conseguiu fundar esse podcast por conta do network. Olha, isso? os 4 amigos que fizemos lá em Buenos Aires, no serviço do Sebastião, né? Acompanhei vocês. Acompanhei o Paulinho, mas não sabia que eram Oh, vocês, né? Lá no serviço do Sebastião, ficou faltando o talarico, né? Mas eu, o Paulo, né? O Mário e o Maurício, né? A gente teve junto em abril e, poxa vida, não tinha expectativa de quando que ia se juntar de novo. Olha, Mês passado estávamos os quatro, né? O E Maria? Mário operou na que clínica de legal. Paulo e no dia seguinte tava nós 4 jantando com a família de Paulo lá, todo mundo junto. Todo mundo Sabe? amou Mário, a mãe de Paulo Mário queria no levar Mário. pós-operatório querendo tomar cerveja. Querem e vinho. tomar Meu uma- Deus, E eu tive que Tomou. segurar. Gente, isso é muito legal, né? Isso é Gente, muito esse legal. network Olha. não tem preço. Isso, pra mim, é que tem pessoas que é automático. E eu, como falei pra você, sou de família de comerciante, meu pai conhece todo mundo. Todo É mundo. automático, mas. E até pessoas fechadas, eu falo, sempre vem uma oportunidade ali de se aproximar de alguém, Sempre. né? De... E olha o tanto que trouxe a oportunidade. Isso é que Muito. existe hoje por conta daquela ida pra gente. Eu liguei pra Paulo. Paulo, Hélio, você acha que a gente vai aprender alguma coisa lá? Não sei, Paulo, mas Se não Mas- aprender, a gente mas faz turismo. Isso é mas mu- vamos é. lá. A gente chegou lá, uma clínica legal, mas é um negócio meio Sim. intimista, rude, bem meio simples, sabe? simples. De noite a gente saía. Mas o e network, curtia. não é? Muito. Muito. É o que mais vida, vale. mas, E, por exemplo, eu tô caramba. aqui agora, que o Paulo me convidou, fiquei super honrada com o convite, e agora eu já quero, a gente já vai se encontrar no Captec e já quero Vai. viajar com vocês para No, outros no locais. Panamá, eu acho que a E é mesa vai isso, ter gente. de A gente se 10 encontra no metros Panamá, de- né? Panamá. Já tem Panamá, já Olha, tem eu ia daqui 15 dias sozinha, aqui. tá vendo? Eu ia só porque eu sou dessas, né? Eu não sei quem vai, não sei que minha equipe tem que ficar aqui, aí eu já sei que eu vou. Agora a gente vai O Curte aproveitar vai, lá junto. Panamá? Nada, só trabalho, não tem safra, gente. Eu A queria gente tanto cuida que da o Lua. Safra dispensasse meu marido, mas eu quero falar dele com a gente 100%, Ó, né? se ele está aí. Gente, a gente tá chegando ao final aqui do episódio. São Foi marca um mais. Um prazer te receber aqui. Tá, mais Não, uns no 3 Panamá a gente episódios. senta, faz uma mesa de 10 Vai metros. fazer, e né, pessoal? colocando Porque só eu o pessoal gosto de também. conversar, Fala, viu? Tem vamos história, bater hein? papo.
fazer um Fuicast ao vivo lá, Ao trazendo vivo. E, Mal, é tão as bom, né? E poder atualizações. ajudar as pessoas, né? De alguma forma. Eu tenho isso muito no meu coração, de poder ajudar de qualquer maneira, com uma dica. Se desse podcast de hoje, um médico pegar uma dica que a gente deu aqui, qualquer um de nós Sim. 4, para mim já valeu o meu dia. É algum colega, né, que for ajudar. Sim. Eu gosto muito dessa coisa de trazer o bem e de ajudar pessoas. Sim. É muito bom, né? É muito bom eu isso. acho que o podcast, exatamente, ele até desmistifica, às vezes, a pessoa que às vezes tinha uma impressão sua Total. sobre sua vida, sobre o que você passou, achou que às vezes foi muito Foi fácil. E às vezes Foi fala, eu não tranquilo? vou. Às vezes uma pessoa, né, como eu, hoje está começando e que realmente não tem recurso, como eu não tinha, fala, eu não vou poder chegar. Exatamente. E chega, só depende de você. Às vezes chega. só de motivar alguém, entendeu? Graças a Isso- Deus, na nossa profissão médico, a gente consegue ainda trabalho, seja ele qual for. Tem os melhores, os piores, mas a gente Mas consegue trabalhar. consegue. Claro, e se precisasse, eu voltaria a dar plantão e o que fosse. Eu não tenho problema em trabalhar com Não. qualquer coisa. Então as pessoas só têm que dar a cara, né? Exatamente. Então, gente, É isso ó, aí. um beijo pra vocês. Até o próximo episódio. E, ó, calma aí. Antes de mais nada, como que eu faço pra te achar nas redes sociais? @Hélio Acioli, ACCIOLY. Maurício Reisene, doutor @dr.paulomiorali. e doutora Lu. E @DRA Lupassoni. Então segue lá. legal. Comenta aqui no episódio o que vocês Sucesso. acharam. Que pra gente é fundamental. Curte o nosso canal no YouTube e lá no Instagram, @Fuicast. Tá bom, pessoal? Fica com Deus. Até a próxima. Muito bom. Tchau, tchau.